Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, de acordo com a zona de tempo que vocês estejam assistindo esse vídeo. Seja bem-vindo mais uma vez ao SEUF. Nossa casa é aberta todos os sábados, a partir das 16 horas, com o primeiro sábado de cada mês sendo a sessão de mesa e os demais giras. E vamos tentar manter a nosso equilíbrio, a nossa situação de determinados alimentos, não consumir antes das giras, por exemplo, carne vermelha, também é recomendado fumo, o álcool e até o sexo, para que não atrapalhe, embora seja uma gira virtual, para que não atrapalhe o andamento dessa mesma gira. Embora virtual, os pensamentos também estão ligados. Lembre-se disso. Para aqueles que estão pela primeira vez no nosso canal, no nosso SEUF, sejam muito bem-vindos. Agradecemos por você estar aqui conosco e, sobretudo, nós estamos felizes em poder continuar o nosso trabalho, embora que com todas essas restrições que a pandemia nos fez originar, mas nós estaremos sempre juntos, isso é o que importa. Saudade, de qualquer maneira, todos nós temos, mas, enfim, nós estamos aqui para isso. Nosso muito obrigado a todos vocês e vamos então ao nosso assunto de hoje. Eu separei do Livro dos Espíritos uma parte interessante que dá uma certa continuidade do item anterior, na palestra anterior da minha autoria, que falava sobre as faixas mediúnicas, essas mesmas faixas que oscilam de acordo com o equilíbrio que você demonstra em um determinado momento, tá? Conforme nós falamos abertamente como eu disse, na nossa última palestra dessa minha autoria. Então, para dar uma continuidade nisso, achei uma coisa interessante que fala de uma situação que depende diretamente desse condicionamento. Acho interessante e chamo a sua atenção para esse fato, porque é uma situação que realmente depende exclusivamente da pessoa. Então vamos falar hoje sobre a influência oculta dos espíritos. Aí você vai falar assim, eles influenciam então na nossa vida? Mas falando sobre a questão em evidência do Livro dos Espíritos, a questão é a 459. Kardec pergunta ao Espírito da Verdade: influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? E a resposta é perfeita. Muito mais do que imagineis. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Isso realmente remonta a uma situação um pouco estranha. Então quer dizer que eu não tenho livre-arbítrio? Como pode uma situação como essa? Desde o momento em que eu ponho o livre-arbítrio, automaticamente eu não deveria ser comandado. Eu não sou um boneco, um fantoche que eu possa ser manipulado. Deus manipula também. Não. Não é nada disso que você está pensando nesse sentido. Quando ocorre essas situações das faixas vibratórias, conforme eu disse anteriormente, você pode nivelar para cima ou para baixo, dependendo de como você esteja naquele momento. Pois bem, se existem espíritos de alta relevância e de baixa relevância, automaticamente você vai sintonizar com proximidade ou igualdade de faixa entre
essas situações. O que mais se aproximar, obviamente, você vai captar. E na realidade, o que ocorre com esses espíritos é uma coisa muito sucinta. Chama-se sugestão. Bom, vamos lá então. O que vem a ser a sugestão? Vamos supor que você não tivesse tecnologia ou você não tivesse nada que assim tivesse dado por orientação, te orientasse em alguma coisa, eletronicamente. Você chega para um amigo, uma amiga, enfim, e diz assim, olha, engraçado, eu preciso visitar fulano ou fulana, só que ela mora distante da minha casa e eu não me lembro como é que eu chego até lá. Aí você pergunta a esse amigo, como é que eu posso chegar até a casa dela? Aí esse amigo ou amiga vai lhe responder, olha, eu vou sugerir uma coisa para você. Pega o ônibus X, vai até tal determinado lugar, faz a baldeação para o ônibus Y para chegar até lá. Aí você salta no ponto Z, anda mais um pouquinho, é a casa dela. Ou então, bom, você pega seu carro, pega a rua tal, segue a estrada tal e vai até determinado ponto e depois você chega ali, é só dobrar a esquerda, a direita, enfim, seguir em frente. Então, o que você está fazendo com essa pessoa? Sugerindo. Eu não estou falando de Waze, eu não estou falando de nenhum tipo de acesso eletrônico que a pessoa pode simplesmente colocar o endereço ali e automaticamente ele dá sugestão de rota, tempo, etc. Não é nada disso. É simplesmente pessoal. Então, quando ele diz são eles que vos dirigem, significa que para o grau de confiabilidade que você representa pela faixa vibratória que você se encontra, automaticamente ele pode sugerir e você pode ter a comunicabilidade bem acentuada com esse espírito para que você siga aquele parâmetro qual ele está pedindo, está solicitando que você siga. Por exemplo, se você está em uma faixa que, no caso, se aproxima da faixa do seu guia, obviamente você vai ter sugestões de cunho positivo. Então, automaticamente você vai seguir por um viés positivo e não vai entrar em contradição, exceto que haja um processo, um problema no qual, por cargas na água, a sua faixa caia e automaticamente você vai chegar mais próximo de um obsessor. E esse obsessor não vai lhe trazer sorvete, bombom, docinhos. Não. Ele vai querer sugerir o que não deve. E o que você entra nessa faixa vibratória negativa, à medida que você vai entrando, vai distanciando de quem? Do seu guia. E você vai entrando em quê? Na conversa da faixa vibratória negativa, automaticamente o seu guia fica praticamente anulado. Até que você se dê por conta de que realmente você precisa sair daquele traçado e subir. Para isso você ora, você pede. E quando você pede, você ora, automaticamente você já vai começando a nivelar, porque a sua faixa mental também vai começando a trabalhar esse ponto. E você vai ter que sair uma hora dessas faixas, porque na realidade você não pode permanecer nelas ad eternum. Nós temos aqui a pergunta
interessantíssima, baseada nesse assunto da 459, que é a 466, que é logo em seguida. E olha que interessante que eu vou lhe dizer sobre esse aspecto. Por que permite Deus que espíritos nos excitem ao mal, conforme eu estava dizendo? O Espírito da Verdade responde: os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Como espírito que és, tens de progredir na ciência do infinito. Daí, o passares pelas provas do mal para chegares ao bem. O passares pelas provas do mal para chegares ao bem. Gravou? Pois é. A nossa missão consiste em te colocarmos no bom caminho. O objetivo. Desde que sobre ti atuam influências más, é que os atraís, desejando o mal. Porquanto os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal, logo que te desejes praticá-lo. Só quando queiras o mal, podem eles ajudar-te para a prática do mal. Se fores propenso ao assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos. Nuvem de espíritos, não é espírito. A te alimentarem no íntimo esse pendor. Outros também te cercarão, esforçando-se por te influenciarem para o bem. O que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos. Olha que interessante. O guia não te abandona. Mentor, guia, que você achar que deve ser falado sobre isso. Não te abandona. Ele vai desde o nascimento até seu retorno. A missão dele é essa. Ele não vai te abandonar nem no momento em que você está em vibração negativa. Mas a insistência, conforme exatamente a insistência da espiritualidade inferior, não é só um, são vários, a te incitarem a prática do mal, a prática de umas situações absolutamente inferiores, que irão fazer a promoção da sua situação ou da continuidade da sua situação na mesma faixa. Gente, não tem mistério. Está aqui. As pessoas insistem dessas condições e na 467 está a resposta de tudo. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Ou seja, pode o homem anular o mal? A resposta dos espíritos: pode, sim. Visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. Então, na realidade, não são, o resultado não são os atos. Tudo começa no psiquismo, no pensamento. Não são os atos que vão definir essa continuidade, esse ato de continuidade dos espíritos inferiores no arrastamento dessa situação
de forma negativa em nossas vidas. Tudo começa no desejo, o desejo que gera o ensejo. Ou seja, quando você deseja algo, eu desejo, sei lá, comprar, isso aí é só uma suposição bem ordinária. Eu desejo comprar um aparelho de TV. Estou desejando um aparelho de TV de 45 polegadas, 47, sei lá. Enfim. Eu ensejo comprar ou eu vou ficar só no desejo? Se eu ensejar, eu estou me lançando a comprar aquele equipamento. Se eu estou condicionando a minha vida a comprar esse equipamento, a comprar essa televisão e compro, o que eu fiz? O ensejo virou a ação da compra e a ação da compra virou a aquisição. De quê? Do bem. Então você deseja algo que seja fora do âmbito das atitudes cristãs ou fora do âmbito da normalidade do bem, automaticamente, se há um ato contínuo dessa situação, você acaba por quê? Chegar ao ensejo da situação. E dependendo da relevância pela qual você esteja tomado, ou seja, que na realidade você esteja influenciado, esse ensejo pode ser de menor gravidade ou de maior gravidade. Pode ser uma situação que gere, por exemplo, uma inimizade, ou pode ser, de repente, uma situação que gere um desconforto, entendeu? Uma separação ou algo parecido, como pode ser que você gere um assassinato. Você pode matar uma pessoa. Sob influência dos espíritos que estão manipulando. Mas aí que está o detalhe. O livre-arbítrio, ele não deixa de existir porque existe influência dos espíritos. É isso que eu queria chegar. Não adianta você dizer que os espíritos lhe influenciaram a matar, porque na realidade isso já estava no seu ensejo, que tinha gerado desejo, que foi alimentado por quem? Pela espiritualidade inferior. André Luiz, ele conversando, não sei se foi com Lísias, ou foi uma entrevista que eles fizeram, por incrível que pareça, a espíritos de baixa vibração. E esses espíritos foram bem taxativos. Eles foram perguntados, não sei se foi Lísias ou foi outro espírito que estava com o André Luiz, e o André Luiz ficou assim, pasmem de escutar aquilo. Ele disse o seguinte, ele perguntou, só uma pergunta, vocês influenciam a ponto da pessoa cometer essas atrocidades ou praticar o mal, de modo geral, a influência de vocês, certo? E eles disseram sim, há influência. Mas total? Não. Na verdade, isso é uma coisa que muitas situações podem ser enxergadas por um simples propósito. Nós só alimentamos o desejo central de vocês. Mais nada. Então, se o desejo central de vocês é a prática do mal, nós só damos linha na pipa. Nós só damos corda para que vocês executem esse tipo de situação. Simples assim. Não tem mágica, não tem mistério, simplesmente é do psiquismo do ser humano. Por isso ocorrem das situações que nós sempre mencionamos,
para as pessoas se vigiarem, orar e vigiar, porque influências são constantes, a nossa mudança das nossas faixas são constantes. Por um aborrecimento a gente pode baixar, por uma tristeza a gente pode baixar. E sim, eu sei que é muito difícil controlar isso, mas é necessário. É necessário porque chega um determinado ponto em que você mesmo consegue, por mais que doa em você, por qualquer que seja o motivo, você consegue ainda segurar esse teto e não baixar para o chão. Então, meus amigos, é complicado, porque na realidade o desejo central da pessoa, porque, veja bem, é uma explicação muito plausível. Nós pensamos, nosso pensamento gera em torno de, se não me engano, 60 mil pensamentos por dia. Se a maioria desses pensamentos não forem elevados, ou seja, se não tiverem relevância na elevação, se não forem dentro dos princípios de equilíbrio, da caridade, do amor ao próximo, do amor fraternal, do amor familiar também, não é? Se não for em torno disso, automaticamente não caberá a nenhum espírito superior controlar. Porque automaticamente você já vai estar ensejando uma situação que é diferente. Diferente daquela que você deveria seguir. Então, há de se lembrar, pelo menos as pessoas, no caso, deveriam estar lembradas disso, de que a todo momento, a todo instante, você pode ter características de influência em si próprio. Você pode ajudar os outros? Sim, se os outros estiverem numa mesma condição que vocês estão, por exemplo. Como assim? Eu estou, por exemplo, bem. Eu estou equilibrado. Se eu vejo uma pessoa que é minha conhecida ou conhecido que não está, o que eu vou procurar fazer? Ele que se vire, eu não vou entrar naquela situação ali porque o cara tá totalmente down, meu amigo. Deixa ele lá, daqui a pouco ele resolve aí o que vai acontecer. Não, você tenta, pelo menos, fazer com que essa pessoa enxergue que, na realidade, ele tem outros propósitos, ele tem outras condições. Mas, muitas das vezes, não é o que ocorre. Então, você vai passando em brancas nuvens. Às vezes, você se identifica com situações e simplesmente omite. Gente, omissão também é responsabilidade. Não pense que você sendo omisso com as situações do teu próximo, que você vai se sobressair, que vai ficar tudo certo, tudo na mais perfeita ordem. Principalmente se aconteceu alguma coisa com aquela pessoa. Então, por exemplo, a pessoa está numa depressão profunda. Você não move uma palha, você está pensando que você não vai responder por isso? Absolutamente. Mas foi influência dos espíritos. Negativo. Negativo. Eles influenciam na condição que você apresenta. Na situação momentânea que você dirige, se autodirige. Então você vai estar na mesma condição. Ou para cima ou para baixo. Não tem milagre. Desculpa. Não tem. É questão pessoal. Não adianta. E se você não tomar conta disso dia após dia, quando você se enxergar, você vai estar, desculpa a expressão da palavra, alinhado com a esfera inferior. Porque é ipso fato. Você não consegue ter outra situação senão
há de vibrar no mesmo patamar onde você está situado pelo seu desejo central. Se a maioria dos seus pensamentos diários forem ganhar dinheiro, se preocupar com conta, se preocupar com isso, eu sei que é difícil, não estou dizendo que não seja. Se preocupar com o supérfluo, pensar em coisas que na realidade são indevidas, falar palavrões, né, toda hora, todo momento, todo instante. As palavras também têm poder. E essa influência é totalmente plausível, porque infelizmente é o que na realidade todas as situações levam à inferioridade. E os espíritos, eles estão lá, mesmo na situação de tentar fazer com que você consiga, ou por si só, ou então pela ajuda de terceiros, sair daquele patamar negativo e subir a tua vibração até o ponto de que, né, seu aura consiga respirar novamente. Então vocês vejam, quando vocês viram a questão, que é a 459, ela permite mensurar e mencionar que, quando vês, são eles que vos dirigem. Porque há uma permissividade da sua parte para que isso ocorra. Confiabilidade. Quando você confia em uma pessoa, por exemplo, eu vou deixar uma quantia em espécie com uma pessoa. Fulano, você pode entregar isso aqui para Beltrano? Tem ali 5 mil reais. Uma maletinha. Estou comprando um objeto. Você poderia entregar isso daqui pro teu vizinho? Aí, fulano, ele está em casa, olha, eu vou deixar aqui com você. Aí você entrega aí, porque eu te conheço, eu tenho confiança em você. Tá? Mas deixou 5 mil reais na mão do sujeito. E ele vai sair com aquela pulga atrás da orelha. Será que eu realmente vou ter condições de ficar confiando naquele sujeito com 5 mil reais que eu deixei na mão dele? Ou será o que ele vai fazer com aqueles 5 mil reais, não é verdade? Aí está o grande salto, o grande processo, o qual realmente você precisa entender. Muitas das vezes as situações, elas não são fáceis, não são completamente visuais para você. Tem muita neblina na frente. E muitas das vezes você não entende o que está acontecendo e você fica baratinado, né, como se diz na gíria. Você fica tonto. Tonto. Então, mudanças de atitude são necessárias. Sempre. Pensamentos arquitetados no bem geram pensamentos arquitetados no bem. Geram atitudes. Geram ações. Você tem que entender que essa pandemia, independentemente do que nós estamos vivendo hoje, tá? Independentemente disso. O Alex disse uma coisa muito interessante na palestra dele, e ele mencionou exatamente assim: nós voltamos para dentro de casa para frear. Nós freamos. Nós paramos. Para aí. Peraí. Quando uma sequência está dando errado, quando uma cadeia está dando errado, o que você vai fazer? Para tudo. Para tudo e vamos rever, vamos recalcular, vamos, né, refazer aí os processos, as planilhas, enfim, para vermos o que nós estamos errando.
foi esse o chamamento que nosso Criador mandou aí nessa situação. Reflita. Reflita porque na realidade você está em casa, muitas vezes não aguentando mais porque realmente é sacal as pessoas se manterem dentro de casa sem poder sair, sem poder fazer as suas coisas, né, se divertir, enfim. Mas é para pensar. Nós paramos para pensar. Vamos pensar nessa situação então, já que nós estamos parando para pensar, vamos pensar direito. Vamos pensar com atitudes, mas atitudes que são perfeitamente inteligíveis para que você realmente consiga não ser influenciado por questões de nível inferior. Na realidade, eles não estão nem aí para você. Pelo contrário. O objetivo do obsessor é prejuízo. É prejuízo em cima de situações pretéritas, né? Que pode ser um obsessor que está lhe perseguindo de acordo com atitudes suas de encarnações passadas, ou pode ser um obsessor por afinidade. Você pode passar na rua e ele vai olhar diretamente para a tua pineal, né? A sua lâmpadazinha acendendo e vai falar assim: gostei, deixa eu seguir. Se você não toma nenhuma atitude, lamentavelmente, quando você se influencia dessas situações inferiores, o prejuízo é certo. E você tem um obsessor ao seu lado que, enquanto você não mudar a sua raiva, o seu rancor, aquela atitude fechada, pisando em todo mundo, e tantas atitudes que na realidade são relevantes, porque na realidade não são nem um pouco irrelevantes, pelo contrário, são relevantes, nós temos a tendência de acontecer esse tipo de problema. Portanto, meus amigos, vamos tentar, pelo menos tentar. Isso é um exercício diário, isso é um exercício constante. E as pessoas se esquecem, embora que sejam muitas vezes lembradas em atitudes como, em situações como essa, por respeito a uma palestra, de repente você escuta alguém: olha, você tem que vigiar aquilo que está acontecendo com você, você tem que entender aquilo que estão sugerindo, que na realidade isso daí é uma condição que depende muitas vezes de uma única situação, a que você corresponda evidentemente sobre esse aspecto e que você consiga elevar a cada dia que passa, livrar um pouco essas situações de angústia, né, de sofrimento e todo esse patamar, e transformar isso cada vez mais em autossugestão para que você consiga mudar a sua faixa. Se o vizinho, por exemplo, não te responde um bom dia e você fica com raiva disso, aí você não parou para pensar que aquele vizinho naquele dia pode ter perdido um parente. Se você está com raiva no trânsito, uma fechada que você leva de um indivíduo que está toda passando, mudando de faixa, e você é obrigado a frear bruscamente, a primeira coisa que você faz é lembrar da progenitora aí do infrator. Mas aí você para para pensar: e se ele estivesse socorrendo um parente, um vizinho, correndo para o hospital enquanto ainda dá tempo, de repente, da pessoa sobreviver? Então há sempre dois lados, há duas histórias em detrimento a uma mesma situação. O que na realidade nós lamentavelmente ainda percebemos na nossa pouca visão, o ângulo de visão, nós não tiramos o abride, que é aquela proteção que o cavalo tem nas partes laterais para que ele não se assuste com o movimento, né? Nós estamos enxergando, sim, dessa forma. E a cada dia que passa é a mesma coisa. Nós temos que enxergar o todo, os 180 graus que nos é disponível para cada lado. E muitas das vezes nós temos que enxergar 360 graus, quer dizer, o ciclo todo, para que nós enxerguemos na realidade o que está se passando por trás da gente.
e nem por isso deixar-se influenciar. Não é? Como já disse, não sei se vocês se recordam disso, se alguém lhe chama de idiota, você cai em si e fala assim, idiota. Você filtra. Será que eu sou realmente um idiota? Será que eu realmente tenho o perfil de um idiota? Completo, total? Eu trabalho. Tenho minha vida. Tenho a família. Tenho os processos. Se eu fosse perfeito idiota, nada disso eu teria. Então pensem, gente. Pensem enquanto ainda vocês têm condições e capacidades para que isso ocorra. Porque, na realidade, isso é uma questão muito óbvia. Não tem mistério, não tem milagre. É simplesmente uma situação de que você colhe aquilo que você plantar. Não adianta. Não adianta. Semeadura é livre e a colheita obrigatória. Vai colher aquilo que plantar. Aqui, depois, não importa. O que importa é que você colherá, para que você aprenda com as suas próprias situações que você plantou e que você, depois de espinhos, você colha rosas, margaridas, hortênsias e outras plantas. Mas isso depende de você, exclusivamente. Não diga nunca que os espíritos lhe disseram, que os espíritos fizeram com que você o fizesse. Se você quiser, você não faz. Você não é sugerido pelos guias no centro, quando você vai? Meu filho, minha filha, um preto velho, então, não, um caboclo, enfim, até um Exu. Não é? Os nossos guardiães. Então, meu filho, você tem que fazer isso. Você tem que seguir por esse caminho. Dessa forma não vai dar certo. Olha, faça isso que eu estou lhe sugerindo. Você faz. Aí você fala assim, eu fui sugerido. Beleza, você fez? Então não culpe ninguém. Porque se você vai fazer ou não vai fazer, a atitude é sua. Não é dos espíritos. Não é difícil de entender. Basta você situar e realmente você verificar que realmente a coisa funciona nessa conjuntura. Para terminar, eu gostaria de mencionar uma situação de mudança, exatamente conforme eu mencionei agora. Dr. Felipe Pinel, psiquiatra à época recém-formado, desceu aos porões de um hospital psiquiátrico, o qual tornou-se reitor. E nesse hospital psiquiátrico ele leva uma pequena mala e um assistente. E o guarda, que simplesmente está guardando, propriamente dito, um bando de esquizofrênicos, imundos, completamente em estado pútreo, como ratos, maltratados, maltrapilhos. O Dr. Felipe Pinel diz ao guarda: bom dia. Eu agora, como reitor, eu vim soltá-los. E o guarda disse: negativo. São lunáticos. São pessoas que você não tem confiança. Eles podem nos matar. Você está pensando o quê? Eu não vou fazer isso. Não vai fazer. Eu já contava com isso. O assistente que ele trouxe era um chaveiro. E tinha uma corrente única que ligava todas as celas daquela gente completamente podre, em estado deplorável.
Ele simplesmente diz ao assistente: já que ele não quis, então, por gentileza, eu gostaria que o senhor abrisse o cadeado para nós possamos libertá-los. O assistente disse: o guarda tem razão. Eles vão nos matar, eles são lunáticos, eles são loucos. Eles vão acabar com a nossa vida aqui mesmo. Ele disse: então está bem. Você não vai fazer isso também, não? Tá ótimo. E o guarda, aproveitando que o guarda virou-se para o lado, pega as chaves que estão ali, da cintura do guarda, pega as chaves daquelas jaulas, tenta torcer porque o cadeado está enferrujado, lutando com eles para que ele consiga sucesso. Ele conseguiu abrir a porta e puxou a corrente com toda a força que ele tinha. E aqueles lunáticos começaram a sair. Começaram a sair diante de uma clarabóia. Um deles se ajoelhou, olhou para os céus e disse: o sol. Essa bênção, o sol, o qual não vejo há tanto tempo. E, arrastando-se como uma serpente, abraça as pernas de Dr. Felipe Pinel e agradece. Muito obrigado. Muito obrigado por nos libertar. E Dr. Felipe Pinel pega por debaixo das axilas dessa criatura pútrea e abraça. E abraça e disse: eu estou aqui. Agora vocês estão livres. E ainda por insistência perguntam a ele: o que você vai fazer com todos eles agora? Ele diz simplesmente: eu vou amá-los. Eu só vou amá-los. O que está faltando neles é amor. Dr. Felipe Pinel, um dos pais ou o pai da psiquiatria, tem seu nome inclusive estampado no Hospital Psiquiátrico da UERJ, na Urca, na próxima praia de Botafogo. E o nome dele é lembrado exatamente como aquele que simplesmente libertou as pessoas de males que eram cometidos e que crime nenhum fizeram. O único crime foi a própria humanidade quem fez. E hoje ele é lembrado exatamente nesse ponto, do amor que ele tem por todos aqueles lunáticos. Eu espero que essa lição também prossiga para que você entenda que você também precisa mudar exatamente as atitudes que você tem. Pense 2 vezes antes de você apontar o dedo em riste. Pense 2 vezes quando você diz: isso não é por aí. Pense 2 vezes quando alguém lhe fecha, quando alguém lhe agride, quando alguém fala que você é um imbecil. Seja você. Apenas você. Saúdo aos que me ouviram e agradeço bem-horadamente àqueles que me escutaram. Meu desejo de saúde, paz, fé, e como sempre, sejam felizes.